Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então fazer uma revisão, falar alguns aspectos importantes no que diz respeito ao processo de formação e à alta Idade Média. Esse será o nosso tema de hoje, do Pod e da Prof. Já, voltamos. Bom, queridos, então, formação e alta Idade Média é um longo período que nós temos na história da Europa Ocidental, em que ocorre, então, a formação e consolidação do feudalismo. O que vocês precisam sempre atentar é que é um processo longo e que nós vamos ter fatores de contribuição dos povos germânicos e dos povos romanos, que vão, então, a partir das suas contribuições, como eu falei, formar essa sociedade medieval. Então, nós percebemos que a sua formação vai se dar por volta do século IV, século V, e nós vamos ter até o século XIV, século XV, então, a Europa se desenvolvendo dentro de um feudalismo, como a gente diz. Bom, essa formação dessa Europa medieval, é preciso lembrar que ela decorre justamente da queda do Império Romano do Ocidente. Vários fatores nós já estudamos, já vimos, né? A queda desse império ele vai se dar por problemas internos, como a falta da mão de obra escrava, mas também por fator externo, que são as chamadas invasões bárbaras, aqui, bárbaros entre aspas. Foi um termo cunhado pelos gregos, como vocês já sabem. Todo aquele que não era grego era chamado de bárbaro, e essa expressão adentra o Império Romano. Então, nós temos esse fator interno e também fator externo, que é justamente invasões desses povos germânicos. Muito bem, é um processo longo que nós vamos ter de formação da Europa medieval. À medida que esses povos germânicos eles vão adentrando o território europeu, eles vão se organizando, vão imprimindo ali naquela localidade o seu jeito de ser, o seu modo de viver, de se organizar socialmente. Nós precisamos, então, lembrar que o feudalismo ele tem características dos povos germânicos e dos romanos, tá? Comitatus. Tá? É um primeiro termo que é importante eu lembrar, que é a contribuição dos povos germânicos, tá? Então, os reinos germânicos geralmente tinham uma organização social baseada nesse instituto do comitatus, que nada mais é do que o desenvolvimento de laços de dependência pessoal. Como vocês sabem, os germânicos são um povo guerreiro por excelência. Então, essa relação de dependência entre o comandante e os seus comandados é uma marca muito forte que vai permanecer ao longo do tempo, mesmo eles se estabelecendo e formando os seus reinos no continente europeu, tá? Bom, dentre os vários reinos nós sempre salientamos que o reino dos francos é um reino muito forte, muito poderoso, que vai se estabelecer, vai promover a unificação desses outros reinos, vai expulsar outros povos que não pactuam com essa ideia. Dentro desse reino dos francos, nós destacamos sempre duas dinastias, a dos merovingios, né? Aqui tem a criação de um cargo importante, que é maiordomos ou majordomos, que é justamente quando nós temos o rei, o futuro rei, ele está crescendo, ele está estudando, aprendendo a governar, nós temos alguém que assume o poder por ele e governa nesse momento. Esse é o maiordomos, então ele é um funcionário real, ele não faz parte da dinastia merovingia, ele não descende dessa dinastia. E por que destacamos? Porque por vezes nós encontramos questões aqui e acolá, cobrando exatamente um fato ocorrido dentro desse período dos merovingios, que é justamente a chamada Batalha de Poitiers, que ocorre em 732. Ela foi liderada justamente por um maiordomos, o Carlos Martel, que vai, por meio dessa batalha, justamente conter o avanço dos árabes, né? Eles estão avançando no território europeu e, por meio dessa batalha, ele contém o avanço dos árabes. Por isso que a gente faz essa referência. Além da dinastia dos merovingios, nós vamos ter outra dos carolíngios, e aqui vai se destacar o Carlos Magno, tá? Ele vai ser um rei muito importante, vai fazer o expansionismo territorial, e aqui, dentro do seu governo, ele vai criar um outro instituto dos germânicos que vai, então, contribuir para a formação do feudalismo. O primeiro é a relação de dependência pessoal, que é o chamado comitatus. E aqui nós vamos ter a criação do beneficium,
pensa em benefício. Que benefício que eu estou ganhando? Pensa assim, doação de terras, né? Uma terra. Então, esse Instituto do Benefício nada mais é do que a doação de terras aos líderes guerreiros. Tá? Então, são os dois institutos que nós destacamos aqui dos povos germânicos que vão perpetuar-se no tempo e vão dar característica a esse feudalismo, tá? Então, relações de dependência, onde eu encontro no feudalismo? Né? Onde eu encontro? Bom, nas relações que nós vamos ter do senhor feudal com o seu servo, é uma relação de dependência. Mas também relação de dependência de senhor para senhor, tá? Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Benefício, doação de terra de um senhor feudal para outro senhor feudal, que também vamos falar mais adiante. Então, essas situações ocorreram durante todo o período medieval. E da onde vem isso? Justamente contribuição dos povos germânicos. Muito bem. Nós vamos ver que lá por volta de 800 depois de Cristo, nós vamos ter a coroação de Carlos Magno, então, como imperador, né, do Império Romano do Ocidente. Né? Vamos ver que ele vai adotar algumas medidas administrativas para melhor gerir todo esse seu império. Né? Vai dividir o seu império, portanto, em condados, marcas, ducados, como já fizemos referência. Cada senhor vai ser escolhido, um senhor, né? Um nobre local que vai ser responsável, então, por gerir os negócios do rei nessas localidades. Tá? Então, ele vai acabar delegando funções aos nobres locais, sempre atentando para o fato de que ele ainda é o rei, ele concentra o poder em suas mãos. O que ele está fazendo é uma divisão administrativa para melhor governar. Tá? Ele vai criar um código de leis escritas, chamadas capitulares, que deverão ser aplicadas no seu reino. Bom, para ele ter certeza que, de fato, essas capitulares estão sendo cumpridas, que os nobres locais não estão abusando dos seus súditos, digamos assim, ele vai criar uma função importante, vai criar um cargo aqui que é o chamado missi dominiti, tá? Que nada mais é do que justamente alguém com poder de fiscalizar o cumprimento das suas leis, a correta cobrança de impostos, né? Então, tudo isso nós temos dentro do Carlos Magno. Pois bem, ninguém dura para sempre, né? Ninguém fica aí eternamente. Então, ele vai morrer em 814 e nós vamos ter aqui disputas por poder por parte dos seus sucessores, o que vai acabar desencadeando uma disputa pelos domínios de Carlos Magno. E, ao fim e ao cabo, nós temos a criação, né, de um tratado, o Tratado de Verdun, que vai ser assinado em 843, justamente pelos herdeiros do Carlos Magno. Por meio desse documento, eles vão dividir todo o império em 3 partes. Cada herdeiro vai ficar com uma parte. O poder desses reis, então, ao longo do tempo, vão passar a se enfraquecer cada vez mais, sempre lembrando que o Carlos Magno, enquanto vivo, já distribuiu, entre aspas, né, já dividiu seu império administrativamente, aos poucos ele foi delegando poder a esses nobres, que, ao passo que verifica que essa descendência está em luta, está em disputa por heranças, esses nobres vão, aos poucos, puxando para perto de si cada vez mais poder, tá? Então, assim, nós vamos verificar que a nobreza local vai acabar se fortalecendo. Justamente um caminho que nós estamos tomando para o surgimento e consolidação do feudalismo. Porque quando se fala em feudalismo, tem que vir na minha cabeça feudo. No feudalismo, a vida acontece no feudo. Feudo é uma porção de terra. É lá dentro que acontece a vida na Idade Média. Com a invasão dos povos germânicos, nós verificamos que muitas pessoas vão fugir dos centros urbanos para a zona rural, pedindo abrigo, proteção, sustento de quem? Desses nobres, desses senhores que eram, entre aspas, donos de uma porção de terra, né? Que cuidavam dessas terras para o rei. Então, ao pedir um abrigo em troca do seu trabalho, né, pedir proteção, nós vamos verificando que esses nobres locais vão, então, como foi falado, adquirindo cada vez mais poder. E a vida vai acabar acontecendo dentro desse meio rural. Quando se fala em feudalismo, nós precisamos pensar isso. Né? Que as cidades, elas murcham, elas se enfraquecem, elas vão perdendo aos poucos a sua vida, né? O seu apogeu. Isso não quer dizer que as cidades deixam de existir. Não deixam, mas a vida no feudalismo passa a ser dentro do feudo, uma vida rural.
ao ponto dos feudos, que é uma grande porção da terra, serem praticamente autossuficientes. Eles precisam produzir ali dentro tudo que eles necessitam para viver. Se eu não tenho tudo que eu consigo, né, tudo que eu preciso para viver ali, bom, eu vou tentar fazer uma troca com o feudo do lado, o feudo mais próximo, né? Se mesmo assim eu não encontro, o que nós vamos verificar se eu não tenho à minha disposição? Bom, aí eu vou precisar, quem sabe, ir até o centro urbano. Então, veja, não deixe de existir as cidades, mas a vida passa a ocorrer no meio rural. Muito bem. Quando nós temos, então, por meio de muitos séculos, essa estruturação do feudalismo, porque pensa, foi 1000 anos, não foi 10, não foi 100, 1000 anos, né, para se formar e se consolidar um sistema feudal. Bom, aí nós vamos observar, olhar para esse tempo todo e tirar daí características gerais. Então, nós vamos verificar que as relações entre o senhor para com outro senhor, para o senhor para com o servo, vai se dar uma relação de dependência, de laços de dependência. Bom, o comitatus que a gente falou. Quando nós olhamos e verificamos um senhor feudal doando uma porção de terra para uma outra pessoa que poderia, sei lá, por exemplo, ser o seu futuro genro, né? O futuro genro vai doar alguma terra, vai fazer alguma negociação nesse sentido, porque percebe que aquela determinada pessoa tem influência em uma determinada região, né? Então, estabelecendo ali relações pessoais, relações de dependência com outros indivíduos, né? Então, doando terra é o Instituto do Benefício, que a gente já viu. Quando nós vamos olhar para dentro do feudo, eu sei que tem gente que está indo para lá, que está se oferecendo para trabalhar nas terras desse senhor, em troca de alimento, em troca de proteção. O que é isso? O que é o trabalho nas terras de outra pessoa? É o sistema do colonato. No início desse áudio, eu falei para vocês que o feudalismo é a contribuição de características de organização social dos germânicos com os romanos. E dos romanos, o que nós temos aqui? Justamente esse sistema de colonato, né? Onde pessoas, famílias vão trabalhar em troca de, como eu já falei, proteção, trabalho, alimento, tá? Então, é a contribuição dos romanos que nós temos aqui. Além dessas características, nós podemos, então, definir outras quanto a tópicos. Quando eu olho para esse passado aí, como que é a sociedade feudal? Bom, a sociedade feudal é fortemente hierarquizada, formada por basicamente 3 ordens ou 3 estamentos, não tem mobilidade social. Nós verificamos, portanto, muito claramente uma pirâmide social. No topo existe o clero, os que rezam, nobreza, os que lutam, e servos, os que trabalham. Trabalham e pagam os impostos vários que nós temos aqui. Então, em síntese, é assim, tá? As relações dessa sociedade serão baseadas em laços de dependência e fidelidade. Aqui, quando nós temos dependência e fidelidade entre nobres, aí a gente chama relações de vassalagem. Quem doa uma porção de terra para alguém, se eu dou para alguém, eu sou o suzerano desse alguém, e esse alguém passa a ser o meu vassalo. Então, sempre essa relação de vassalagem, aqui atentem, de nobres para nobres. Tá? Rei aqui existia? Sim, os reis existem. Lembra lá que foi o império dividido em 3 partes? Bom, aquele rei daquela determinada região, ele continuou existindo. Porém, agora, ele passa, como ele perdeu muito poder, ele passa a ser um grande senhor feudal e a mandar, a dominar dentro daquela sua porção de terra mais imediata, não mais de todo o seu reino. Porque uma característica básica quando se fala em política, e aí política vinculado ao poder, nós temos que no feudalismo o poder é descentralizado. Cada nobre, dentro do seu pedaço de terra, que aos poucos foi sendo de sua competência, ele vai passar a exercer um grande poder ali, ao ponto de determinar quais impostos ele vai cobrar. Qual a quantidade de impostos? Se alguém está precisando passar pelo meu feudo, bom, eu cobro uma moeda, ou eu cobro X de pedágio. Então, esse nobre vai precisar cuidar da proteção da sua terra. Ele, nobre. Tá, mas e o feudo ali do lado? Bom, aí é com o senhor feudal lá do lado.
Então, o senhor feudal ele é responsável por aplicar a justiça dentro do seu feudo, coletar os impostos que vai acabar ficando para ele, tá? Então, nós temos essa estrutura aqui, poder descentralizado. Isso é muito importante, certo? Tá, e no aspecto econômico, bom, a vida é rural. Então, a agricultura é a principal atividade econômica aqui, tá? Quando eu falo em agricultura, plantio, nós precisamos sempre pensar no lado negativo que tem tudo isso, né? Que é justamente a devastação ambiental. Então, sempre linka isso, né? Nós vamos perceber que existe fraco comércio, mas existe, tá? Como eu já falei no início desse áudio. Os servos, quem vai trabalhar nas terras do senhor feudal. Então, perceba aqui ó, o surgimento de termos, de conceitos que são próprios do feudalismo, né? Servo, quem é o servo? É aquele que trabalha nas terras do senhor feudal. Ó, senhor feudal, quem é? É o dono do feudo. O que é feudo? Aquela grande porção de terra onde a vida acontece. Certo, queridos? Falei para ti, vários impostos esses servos vão pagar. Bom, aí vamos citar alguns exemplos, porque são vários. Então, a gente tem a corveia, trabalhar uma quantidade de dias no manso senhorial, né? Então, é aquela porção de terra dentro do feudo, que tudo que é produzido ali fica para o senhor feudal, tudo é dele, né? Banalidades, utilização de algum recurso, né? Do uso do moinho. Outro, a talha, né? Por parte do proteção, né? Então, o senhor feudal, ele me protege. Então, eu pago um tributo. Tostão de Pedro, que era o tributo pago para a igreja, né? Como se fosse o nosso dízimo hoje, certo? Bom, fechando esse aspecto da economia, nós vamos aqui, então, precisar atentar que essa grande propriedade chamada feudo, ela vai acabar sendo dividida em partes. Tudo é do senhor feudal, joia. Mas eu tenho dentro do feudo uma parte que se chama manso comunal, que é comum, né? Que tanto o senhor quanto os servos e a sua família podem usar. Bosques, algum açude, né? Manso senhorial. Senhorial. Bom, é a maior parte do feudo, é o manso senhorial. Tudo que o servo produz naquela parte ali, tudo é do senhor feudal, tá? Lembra que ele paga um tributo chamado corveia? Tá? Então, nos dias que o servo não está trabalhando lá no seu manso servil, ele está trabalhando onde? No manso senhorial e fazendo outras atividades para o seu senhor. Tá? Então, manso senhorial é trabalhado pelo servo e tudo aqui é do senhor. Na parte que o senhor diz, olha, aquele pedacinho ali, tu pode ficar para ti. E se ficar para ti é bem entre aspas, porque a terra toda é do senhor feudal. Ocorre que ele diz, bom, nesse pedaço de terra tu pode plantar, e desse pedaço de terra é que tu vai tirar a tua subsistência e da onde tu vai tirar para pagar os vários impostos que tu deve, que tu tem que pagar, tá? Então é um manso servil, ok? Muito bem. Finalizando esse auge aqui, essa formação, esse apogeu da Idade Média, eu não posso esquecer de um detalhe, né, de um tópico, que é a religião. Então, nós vimos, já estudamos, que o Império Romano um dia se estrutura e cai, e uma instituição fica de pé ali, bem forte. Qual? Isso, exatamente, a Igreja Católica. E nós vamos perceber que esse império vai cair, ela fica, e ela perpassa como a instituição mais poderosa durante todo esse tempo, né? Então, nós temos 1000 anos de feudalismo e a instituição é fortíssima, né? Então, nós temos atuação muito forte dos clérigos aqui, atuando junto com os senhores feudais, articulando politicamente, criando institutos que ajudem a conformar, né, a ficar conformados mesmo, na palavra de se conformar com a situação, com a submissão. Lembra que eu disse para ti que nós temos uma sociedade dividida em os que rezam, os que lutam, os que trabalham? Essa divisão não foi inventada por mim nem por um historiador. Foi inventada, justamente criada por um abade, alguém, um religioso lá do século XI, que vai olhar para a sua sociedade e vai dizer que existe os que rezam, os que lutam, os que trabalham. Isso significa que nós estamos aqui criando uma teoria para justificar por que existem 2 segmentos, que é clero e nobreza, que são ricos proprietários rurais, que têm muitas terras, mas nenhum deles trabalha.
Nas terras do senhor feudal, não é o senhor, não é o seu filho que trabalha, não, são servos. Existe uma criação de uma teoria para explicar por que os servos serão os trabalhadores e os pagadores de impostos. Então, 1000 anos nós estamos vendo a formação e estruturação dessa sociedade. Uma sociedade, como eu falei para ti, rigidamente organizada e que não tem mobilidade social. Um servo, por mais que trabalhe, jamais ele vai ser dono de alguma coisa, vai ser um senhor feudal. Não vai. E essa estrutura, ela vai perpassando, eu disse para ti, que ela fica até mais ou menos século XIV, século XV, por ali, quando a gente começa a visualizar a centralização do poder. A centralização. Mas essa sociedade, desse jeito em que um segmento trabalha e paga impostos e os outros não, isso perpassa e nós vamos ter um grande choque nisso aí com a Revolução Francesa. Lá adiante, século XVIII. Ela é que vai vir chacoalhar, de fato, essa estrutura estamental dessa forma. Né? Porque ainda lá na Revolução Francesa, nós vamos verificar num lugar chamado França, em que nós temos ainda muitos trabalhadores, que são eles que, na verdade, giram a economia francesa, pagam tributos, e eu olho e verifico que tem outros 2 segmentos que não trabalham, não pagam tributos e são sustentados. Então, perceba que essa estrutura toda aqui, ó, tem certos lugares que ela avança muito. Avança até o século XVIII, quando nós começamos a chacoalhar isso aqui, tá? Então, tem para conformar, para ser desse jeito. Por que é assim? Por que eu sou sobrecarregado de impostos? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu sou explorado? Né? Então, porque nós temos aqui uma teoria que é criada. E justamente isso vem com essa instituição que é fortíssima. Então, a Igreja Católica, dentro desse mundo feudal, ela conforma. Ela explica o porquê é assim. E ela vai vir aqui como uma instituição para ajudar a regrar uma vida dentro de um lugar que ainda visualizo invasões de povos, então, germânicos, eu visualizo a violência, né? Então, são inúmeras situações que ela, enquanto instituição, vai tentar colocar uma ordem nisso tudo. Tá, queridos? Bom, fecho aqui falando para vocês que existe, então, dentro dessa igreja, uma divisão, o chamado clero secular, formado por papas, cardeais, né, que também tem poder político, como eu disse para ti, e o clero regular, né, e aí nós temos um exemplo como aqueles que vivem nos mosteiros, certo? Essa igreja, então, ela vai exercer grande influência no cotidiano, nas artes, na produção de conhecimento, lembrando sempre que a gente dá destaque para os teólogos. Fecho esse pod te fazendo um alerta às mulheres. Nós tivemos agora, em julho de 2023, né, no presente ano, em julho, o vestibular da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, retomando suas atividades aí, né, o seu vestibular. E aqui ela fez uma prova temática que foi justamente mulheres. A questão 2 da sua prova trouxe para o candidato, apresentou a questão justamente de vivências da mulher na Idade Média. Como era a sua vivência, o seu acesso ao conhecimento, ao trabalho, quais eram as atividades dessas mulheres desenvolvidas na Idade Média. Então, nós precisamos atentar que essa mulher, ela estava vinculada aos serviços domésticos, né? Ela estava vinculada à cuidadora do lar, a cuidar do marido, cuidar dos filhos, a trabalhar, né? O que nós precisamos atentar aqui? O tipo de mulher. É uma mulher com posses? É uma mulher rica? Se é uma mulher nobre, ela pode ter o acesso ao conhecimento. O seu pai pode contratar alguém, um religioso, para ensiná-la as primeiras letras, a ler e escrever. Então, ela pode ter acesso ao conhecimento. Uma nobre, porque vai saber ler, escrever. Essa nobre, digamos que o seu esposo ou o seu marido, né, foi por uma peregrinação ou está envolvido em algum conflito bélico, ela ficou no feudo. Então, a responsabilidade de gerir o feudo é dela. Não tem ali a figura masculina que normalmente toma a frente dessas atividades.
Então, se ela está sozinha no feudo, ela precisa coletar os impostos, cuidar para ver se os servos estão trabalhando, fazendo o que tem que fazer, cuidar da segurança do seu feudo é com ela. Então, isso se é uma mulher nobre, tem acesso ao conhecimento? Tem. Mas se é uma mulher serva, não tem acesso ao conhecimento. O que ela tem é a rotina do seu dia a dia, os seus afazeres. Tá? Sempre, independente de ser nobre ou serva, aqui a gente já observa, né? Que essas mulheres, elas são submissas aos maridos. Então, é uma sociedade em que a mulher é submissa ao homem, tá? Isso é uma característica básica. Havia, como eu disse para ti, que existem cidades, existe um fraco comércio, bom, lá nesse comércio pode ser que tenha alguma mulher burguesa, né? Aquela mulher que vai trabalhar, então, no comércio. Vai ser uma artesã, por exemplo, né? Então, nós temos também esse tipo de mulher. E ainda tínhamos mulheres que viviam dentro dos mosteiros, né? Poderia ter acesso dentro dos mosteiros, claro, né? O mosteiro sempre foi o lugar, a igreja sempre foi um lugar de muito conhecimento, sempre dentro do possível adquirindo obras, né? Então, o conhecimento está ali. Para ela ter esse acesso, ela precisaria daí saber ler e escrever, tá? Só uma observação para fechar mesmo aqui, ó. Monges copistas. Copiar um texto sagrado era uma atividade muito específica, minha gente, muito específica. Monges, por isso que você fala monges copistas, tá? Então, seria um monge, um religioso que faria a cópia de um texto sagrado. Lembrando, eu não tenho máquina copiadora aqui, né? Eu não tenho impressora para sair, por exemplo, imprimindo a Bíblia ou tirando um xerox. Não tem, né? Não tem isso. Então, aqui, se precisa de um texto sagrado, de uma Bíblia, por exemplo, como é que a gente faz? Copia. E aí, ter contato com esse texto sagrado, só homens. Então, monges copistas. Fechou? Queridos, era isso que eu destaco para vocês. É isso que eu destaco desse conteúdo de formação e características básicas da Idade Média, do feudalismo. São elementos que ajudam vocês a pegar um outro texto, um outro livro, um polígrafo e fazer uma leitura um pouquinho mais apurada. Tá bem? Então, assim, fiquem bem, bons estudos e até o próximo Pode Dar Por. Tchau, tchau.